E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal, né? E seja bem-vindo à família. São todos bem-vindos, graças a Deus. Né? Chefe do FMI adverte que recuperação econômica global completa é improvável em 2021. Aí, né, como é que se diz? De vez em quando vem umas perguntas assim. Japonês, você posta muita coisa de economia. Você não fala muito do Japão, você posta muita coisa de economia. Aí vem aquela resposta, né? Agora, eu posto muita coisa de economia porque o Japão é baseado na economia. Vamos começar por aí, né? E aí, a economia é o que vai fazer girar meu emprego, o emprego de vocês que vierem para o Japão. Então, tudo que eu posto relacionado à economia, ele vai afetar diretamente ou indiretamente a vida dos trabalhadores, né, imigrantes aqui no Japão. Simples assim. Então, são por esses indicadores que nós temos assim uma ideia de quando a coisa vai piorar, quando a coisa vai melhorar, né? E assim vai. Por isso que eu sempre coloco esses indicadores aqui. Porque é para vocês terem mais ou menos a ideia, aí no Brasil, quem pretende vir para o Japão, né, de quando a coisa vai começar a abrir as portas para o lado de cá, ou quando a coisa vai começar a piorar aqui no Japão. E para quem está aqui no Japão também, para ter uma ideia de quando a coisa vai começar a dar uma impulsionada, quais são os tipos de empresas que estão impulsionando mais, que pode gerar mais empregos, e assim vai. Né? São mais ou menos por aí. Tá? Para quem não gosta muito de economia, desculpa, tá? Mas fazer o quê? Washington, Reuters. A economia global levará muito mais tempo para se recuperar totalmente do choque causado pelo novo coronavírus do que inicialmente esperado, disse o chefe do Fundo Monetário Internacional, vulgo FMI. Ela enfatizou o perigo do protecionismo. Bom, agora é o que mais vai ter, né? Porque cada país precisa proteger sua economia. Se não tiver protecionismo, meu irmão, a diretora gerente Cristalina Georgieva, ou Georgieva, né? Não sei como é que se pronuncia isso, disse que o fundo deve rever em baixa sua previsão de contração de 3% no PIB em 2020, mas não deu detalhes. Isso provavelmente também provocaria mudanças nas suas previsões de fundo, deu uma recuperação parcial de 5,8% em 2021. Em entrevista a Reuters, ela disse que os dados de todo mundo eram piores do que o esperado. Obviamente, isso significa que levaremos muito mais tempo para ter uma recuperação completa dessa crise. Ela não deu uma data-alvo específica para a recuperação. Bom, se ela desse também, tinha que chamar de mandinar, porque seria totalmente leviano se ela desse uma data. Porque cada país ele vai tratar o coronavírus de uma forma, né? Então vai ter países que vão sair da epidemia mais cedo, tem outros que vão demorar, vão ter alguns outros que vão dar uma segunda onda que vai travar a economia por mais alguns meses. Então não tem como prever, tá? Quem prever isso só se for mãe de Ná e etc, né? Em abril, o credor global previa que os fechamentos e bloqueios de negócios para retardar a disseminação do vírus levariam o mundo à recessão mais profunda desde a Grande Depressão dos anos 30. Mas os dados relatados desde então apontam para mais más notícias, né, disse Georgieva no início desse mês. O FMI deve lançar novas projeções globais em junho. A perspectiva global continua sendo um grande foco para os ministros das finanças das economias avançadas dos grupos do 7, o famoso G7, né? Que se reuniram remotamente na terça-feira, de acordo com o Tesouro dos Estados Unidos. Georgieva, né, ou Gieva, disse a Reuters que o fundo estava focado em riscos como altos níveis de dívidas, déficits crescentes, desempregos, falências, aumento da pobreza, desigualdade durante o período de recuperação.
Mas ela disse que a crise também está impulsionando a economia digital, oferecendo chances para aumentar a transparência e o e-learning, além de dar acesso ao mercado a pequenas empresas. Bom, isso é óbvio, como é que se fala assim, tem coisas que caem, tem coisas que sobem, em todas as épocas, em todas as crises sempre tem aqueles que vão sofrer e tem aqueles que transformam aquele, como é que se fala, o pesadelo em lucro. Simples assim. Questionada sobre as renovadas tensões entre os Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, Georgieva disse que está pedindo aos países membros que mantenham a comunicação aberta e fluxos comerciais que sustentem o crescimento global há décadas. Precisamos manter os fluxos comerciais abertos, principalmente para suprimentos médicos, alimentos e longo prazo, para encontrar um caminho para superar o que está acontecendo agora com esta crise, disse a Georgia. Se vocês entenderam, né? Queremos continuar a construir esse futuro mais próspero para todos, superando as cicatrizes que possam advir desta crise. É, só que é meio complicado, né? Porque a China faz negócio com todo mundo, tá vendendo EPI para todo mundo e os EPIs estão uma. É isso aí que você entendeu, tá? Então, meu, olha, você pode ver que aqui no Japão tá chegando as coisas aqui tudo defeituosa, tá? Em grande parte assim defeituosa que os caras têm que recolher. Na Espanha foi a mesma coisa, no Brasil está sendo a mesma coisa e assim vai. Vocês querem dar credibilidade para um país que faz uma caca desse jeito? Desculpa. Aí a China fala assim: ah, mas eles não são cadastrados ao nosso sistema. É, é fácil dar essa resposta, mas e a parte alfandegária? Não tem que passar pela parte cadastrada? Não tem o recolhimento de imposto da China? E por que fala que não é cadastrado? Ó, abre o olho. As tensões entre Estados Unidos e a China aumentaram nas últimas semanas, com autoridades de ambos os lados sugerindo que um acordo duramente vencido neutralizou uma amarga guerra comercial de 18 meses, poderia ser abandonada nos meses após a assinatura. Aí a mulher, que vocês já sabem, tá, alertou contra a retirada do protecionismo como resultado da crise. Viajou na maionese. Por quê? O Japão está tirando as fábricas da China, na medida do possível. Claro que eles não vão forçar todo mundo. Eles falaram assim, quem quiser sair, o governo vai ajudar. Os Estados Unidos também está com a mesma política. Tá? Então, não devemos nos afastar do que funcionou para as pessoas em todos os lugares. Uma divisão do trabalho, colaboração e comércio, que permitia a redução de custos de bens e serviços, a elevação da renda e a pobreza nos países e entre países, né? Disse ela a Reuters. É fácil você alegar um negócio desse. Só que quando um outro país faz jogada comercial, faz jogada financeira e começa a quebrar todo mundo em volta, eu não vejo o FMI indo lá e falar assim, ó, pode parar de derrubar sua moeda, tá? Eu não vejo, tá? Eu nunca vi o FMI reportagens falando que o FMI foi lá na China e falou assim, ó, pare de derrubar sua moeda. Você está quebrando todos os países em volta. Eu não vejo, tá? Então, como é que se diz? Hipocrisia, nós estamos por aqui. O FMI foi criado após a Segunda Guerra Mundial para promover a estabilidade financeira, facilitar o comércio e reduzir a pobreza em todo o mundo. Ele forneceu financiamento de emergência a 56 países desde o início da crise e decidirá 47 pedidos adicionais o mais rápido possível. Um porta-voz do FMI disse que cerca de 21 bilhões de dólares em financiamentos de emergência com taxas de juros muito baixas foram desembolsados até o momento. Pô, era o mínimo que o FMI podia fazer nessa época, né? O fundo também poderia conceder doações para ajudar países mais pobres a cobrir seus pagamentos de serviços da dívida ao FMI até o final do ano, depois de levantar novos compromissos de empréstimos de seus membros. Você vê que, ó, você vê que os caras, o FMI é complicado, né? Você vê que eles falam assim, não,
Devemos ajudar todo mundo com juros baixos. Entendeu? Pô, que ajuda é essa? Porque você está cobrando juros num momento de crise desse. Deveria zerar. Eu empresto dinheiro, você tem que me devolver, você tem a obrigação de me devolver, só que não precisa pagar juros. Simples assim. Mas não. Eu te empresto dinheiro, mas eu quero juros. Nem que seja baixinho, mas eu quero. Pô, isso aí é complicado, né? Mas vai fazer o quê? Viva o mundo capitalista, né? Mas é isso aí. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.